Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Vimos nesses últimos estudos o Código Deuteronomista, ou Código do Deuterocanônico, que vai do capítulo 12 até o 26. E no estudo passado, fizemos o capítulo 25 e 26. E hoje, nós vamos fazer um apanhado deste código, sob 3 aspectos. O código enquanto leis para Deus, leis para a vida e leis para a convivência, a coletividade. Mas antes de iniciarmos esse estudo, invoquemos a Trindade que é santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 12 do Deuteronômio. Lá, desde o capítulo 12 até o capítulo 18, nós vamos ter leis para a relação sadia, relação madura, relação honesta para com Deus. E começa assim, capítulo 12, versículo 1. Estes são os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra, cuja posse Yahvé teu Deus dará durante todos os dias em que viverdes sobre a terra. Ou seja, estatutos e normas igual a lei. E já começa no capítulo 2, o lugar de culto. Onde que é o culto? Vai falar aqui em Jerusalém. Depois, a partir do versículo 13, as prescrições sobre o sacrifício. E já no final do capítulo 12, contra os cultos cananeus, que não levavam a relação sadia com Deus, mas com muitas divindades que eram manipuladas ao bel prazer de quem detinha o poder. No capítulo 13, nós já temos contra as seduções da idolatria. Algo muito importante, os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que usam da religião em benefício próprio. Todo o capítulo 13 vai ser sobre isso daí. Já no 14, a proibição de práticas idolátricas e os animais puros e impuros. Ou seja, se Deus é puro, tudo o que nós fazemos também deve ser puro. Já no final do capítulo 14, o dízimo anual e o dízimo trienal, que vai voltar lá no capítulo 26. O ano sabático, ou seja, o momento de você desfazer os negócios que você tinha feito, comprando terra de outros. Já no final, os primogênitos. No capítulo 16, novamente a questão das festas. As festas que são memórias de Deus. Todas as festas fazem memória de algo importante. Assim como hoje, se você pegar o ano litúrgico, você tem Natal e Páscoa. Quer dizer, Deus que se encarna e Deus que morre para nos salvar. No final do capítulo 16, os juízes. Depois, os desvios de culto. Muito importante, a finalidade do culto, as pessoas que devem fazer o culto, os juízes e os levitas, ainda no capítulo 16, e no final, os reis, ou seja, os líderes do povo. Não era um rei no sentido de realeza, mas daqueles que representariam o povo. No capítulo 18, o sacerdote levita e os profetas. E assim termina essa primeira parte das leis para com Deus, que volta no capítulo 23. Aonde vai falar a participação nas assembleias cultuais, aonde a pessoa que tem ou o testículo esmagado ou o pênis cortado não pode participar, a pureza no acampamento, aqui já entra um pouquinho da questão da convivência, para você não deixar sujeiras, podendo contaminar as pessoas, e leis sociais e cultuais. E no capítulo 26 finaliza essas leis para com Deus, com as primícias, que devem ser ofertadas como num culto, onde as pessoas levam as primícias num cesto para o sacerdote, e isso é uma celebração, e o dízimo trienal. E assim a gente termina essa primeira parte das leis para com Deus. E olha que importante, né, gente? Uma relação sadia para com Deus significa que nós somos equilibrados, que nós somos honestos, que nós somos pessoas de bom caráter, que realmente queremos aprofundar a nossa convivência com Deus, observando aquilo que Ele nos pede,
para que um dia possamos ganhar o céu. Por isso que na Bíblia essa relação para com Deus é tão importante. Ela tem tantos textos para dar dicas para nós de como devemos nos relacionar com Deus, em honestidade, em verdade e em santidade. No segundo tópico, sobre a vida, a proteção da vida, a gente vai no capítulo 19, já que do 12 ao 18 é relação para com Deus. No capítulo 19, o homicida e as cidades refúgio. Aquele que mata alguém sem pretensão e se refugia numa cidade chamada refúgio, onde ninguém vai poder fazer a vingança de sangue. Depois, não deslocar os limites, aí já entra junto a questão da convivência, não deslocar, e a questão do uso das testemunhas. No capítulo 20, nós temos quem é que pode ir para a guerra, os casos de pessoas que não podem ir para a guerra, e como que a vida vai ser protegida na questão da convivência para aqueles que terão suas cidades conquistadas pelo povo de Deus. No capítulo 21, nós temos, novamente, o caso do homicida desconhecido, a vida sendo protegida, ou seja, não se mata o inocente, os prisioneiros de guerra, o direito de primogenitude, o filho indócil, o filho que desobedece os pais, e que lá em Lucas 15 vai ser muito importante para que Jesus fale do filho pródigo, do pai misericordioso. E já no capítulo 22, prescrições de como viver bem. A vida, ela nunca é eu comigo mesmo, mas ela é sempre eu em relação para com os outros. Aí todo o capítulo 22, no capítulo 23, a gente volta um pedacinho para com Deus, já no 24, a questão do divórcio. Como que deve ser feito o divórcio e medidas de proteção. A questão de como cobrar as dívidas. No capítulo 25, a grande lei do levirato, que protege a vida da mulher e regulamenta a questão dos vulneráveis. Então, se nós pegarmos toda essa parte do Código Deuterocanônico, nós vamos ter, do capítulo 12 ao 18, leis para com Deus. No capítulo 23, leis para com Deus. No capítulo 26, leis para com Deus. Já para com a vida, nós vamos ter no capítulo 19 até o 22 e depois volta um pedacinho no 24. E para a convivência, os capítulos 24 e 25. Ou seja, leis para um bom relacionamento para com Deus, leis que protegem a vida, e quando a lei protege a vida, protege a minha também, e leis para que a nossa convivência seja cada vez melhor, mais fraterna e mais justa. Uau, né, pessoal? Quando você olha essas leis individualmente, parecem retalhos, mas quando você olha essas leis desse ponto de vista, elas formam uma grande colcha, bonita, que vai proteger a relação para com Deus, para comigo mesmo e para com a sociedade. As leis, quando boas, nos protegem. Quando ruins, nos maltratam e protegem apenas uma pequena minoria. Na Bíblia, as leis visam sempre a defesa dos mais pobres, dos mais fracos, dos vulneráveis. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos conhecer melhor a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!